Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político. Estamos no dia 19 de novembro de 2016. Eu vou aproximar a câmera para a gente poder fazer algumas observações. Os fatos estão acontecendo. Moro dispensa Lula e Marisa de comparecer à audiência no Paraná. O juiz federal Sérgio Moro, isso aí no site do Terra, também a notícia na Isto É, no G1, em vários outros sites. Ó, né? É uma notícia confirmada em vários sites oficiais de jornalismo e oficiais. Então o que está acontecendo de fato? O juiz Sérgio Moro, na 13ª Vara Federal de Curitiba, aceitou o pedido de defesa do ex-presidente Lula da Silva para que ele e a esposa Marisa sejam dispensados das audiências da ação penal, que são réus no âmbito da Operação Lava Jato. Assim, o casal não precisa viajar à capital paranaense semana que vem para assistir a oitivos de testemunhas de acusação que ocorrerá no dia 21, 23 e 25 de novembro. Deixa eu ver algumas outras notícias, a mesma informação. Aqui. O pedido havia sido feito pela defesa do petista na última segunda-feira, com a decisão de Moro, apenas a presença dos advogados de Lula e Marisa será necessária no curso da audiência. O Lula não vai ser ouvido, ele não vai falar nada, nem a Marisa, mas os advogados dele vão representar ele, vão falar em nome dele. O juiz havia notificado a Justiça Federal, ou seja, ele vai se defender através dos advogados, ele não vai se fazer presente. Lula tumultua, a presença dele tumultua. Então, na verdade, o que está acontecendo ele não está deixando de se defender, mas está se defendendo através dos advogados. Ele pediu para que não se defendesse diretamente, mas que os advogados dele defendessem ele. Esse é o pedido da defesa dele, que ele não se expusesse diretamente. É um direito que ele tem, se ver representado pelos advogados e não se ver representado de forma direta. Isso aí pode parecer um pouco de covardia, mas não passa de uma estratégia do direito, que é um direito que ele tem. Não está deixando de se defender, pelo contrário. Pode parecer, eu estou perdendo direitos. Na verdade, ele simplesmente está deixando de agir de forma direta, fazer por representação. Então, se os advogados não falarem alguma coisa, ele está perdendo direitos do ponto de vista de legítima defesa, mas está garantindo que alguém, está impedindo que alguém de falar alguma coisa que possa ferir ele mesmo. É um direito que existe, o de não gerar provas contra si. Então, se ele falasse qualquer coisa que fosse contrário aos interesses do direito, isso, aquilo, os advogados estão mais preparados do que ele para esse aspecto, de responder as coisas em nome dele, vão defendê-lo mais propriamente nesse aspecto. Isso vai em contraponto a ele, porque se os advogados não conseguirem responder alguma coisa, ou não quiserem responder alguma coisa, no momento que acontece isso, ele paga de culpado. Na segunda-feira, dia 21, serão ouvidos os empreiteiros Augusto Mendonça, Dalton Afancini e Eduardo Ermelino, e o ex-senador Delcídio do Amaral. Na quarta-feira, dia 23, será a vez do ex-deputado Pedro Correia, dos ex-diretores da Petrobras Nestor Severo e Paulo Roberto Costa, e do ex-gerente da estatal Pedro Barusco. O depoimento do doleiro Alberto Youssef, do pecuarista José Carlos Bunlai e dos lobistas Fernando Baiano e Milton Pascovitch estão marcados para sexta-feira do dia 25. E aí a gente vê dentro do calendário que vai até o dia 25 de novembro essa situação. A prisão do Lula pode acontecer, caso seja verificada essa situação de culpabilidade, entre o dia 28 e 5. Se for comprovado culpabilidade, o que está esperando para acabar essa fase de investigação seria, logo depois disso, então seria dado voz de prisão nesse aspecto. Então, se acontece
até o dia 25 essa situação. As prisões normalmente acontecem numa segunda-feira, pode acontecer antes, mas entre o dia 28 e o dia 5 de dezembro, talvez na outra semana também, pode acontecer dia 12 também, mas tem uma tendência que aconteça alguma coisa nesse período, logo após essa questão que está sendo aqui levantada. Diante disso, por que eu estou falando que pode acontecer essa prisão? Porque olha só o que Lula acabou de fazer. Lula e família pedem a prisão de Sérgio Moro por abuso de autoridade. Mas a troco de quê, cara pálida? Sérgio Moro não é réu de nada, né? Então, o Lula, isso aqui está no Folha de São Paulo. Aí tem aqui Terra. Aqui tem G1, né? Lula, defesa de Lula entra no TRF4 contra Sérgio Moro por abuso de autoridade, tá? Então, o que está acontecendo? Lula inverteu os valores e além de Sérgio Moro conceder para ele a dispensa das audiências, ele pega e entra com um pedido. Os mesmos advogados que vão lá defender ele entraram contra o próprio Sérgio Moro, invertendo valores, né? E atacando o Sérgio Moro pessoalmente, individualmente, como se estivesse cometendo um crime de fazer o trabalho dele de investigar a questão dos crimes, do crime organizado, onde Lula aparece como réu e chefe da quadrilha, né, do crime organizado nacional. Por conta disso, né, olha, sendo dispensado das audiências, né, esses mesmos advogados entraram com uma ação a pedido da família do Lula contra abuso de autoridade. Isso aí é mais cortina de fumaça. Isso aí eles querem criar uma contrariedade da opinião pública a respeito dessa situação, para dizer que inverter os valores, dizer que Sérgio Moro é que é o responsável, né, por toda essa situação de prejuízo de imagem do Luiz Inácio Lula da Silva, que ele é inocente, que ele é puro, que ele é ingênuo, que não tem nada de errado, né? Então, mas o que acontece? Como essas investigações vão acontecer até o dia 25 de novembro, além disso, o mesmo despacho que é da quinta-feira, dia 17, o Moro não aceitou o pedido dos advogados de Lula para remarcar audiências. Em defesa, alegou ter tido acesso a todos os depoimentos dos delatores. Tá? Então, Lula é réu nessa ação penal. Em defesa, pediu que ele não comparecesse às primeiras oitivas e segue até o dia 25 de novembro. É isso, basicamente é isso, gente. A situação vai até o dia 25 de novembro. Em dezembro, no máximo, Lula pode já estar preso. Até dezembro, até metade de dezembro, Lula pode estar preso. Então, Lula pode passar sim o Natal na cadeia. Essa é uma notícia que eu estou passando para vocês com um pouquinho de antecedência. Depois vão dizer que não avisei, que não foi comentado, isso e aquilo. Na verdade, eu já estou avisando, eu vim avisando que os dias que não iria acontecer a prisão de Lula. Muitos sites diziam, muitos blogs, muitas pessoas diziam: Lula vai ser preso em tal momento, em tal situação, isso aqui. E eu não estava vendo nada que configurasse uma possibilidade de prisão de Luiz Inácio Lula da Silva. Mas agora Lula é réu. E o processo que está fazendo a investigação de Lula está correndo. E ele cancelou o seu próprio direito de resposta, de defesa, legítima defesa. Colocou advogados para fazer isso para ele, para tentar protelar, ganhar tempo, alguma coisa assim. Na verdade, o que acontece? Ele está perdendo direitos a esse respeito no momento que ele está fazendo isso. Ele está
tentando atravancar o processo, literalmente, e ao mesmo tempo que está fazendo isso, ele está fazendo inversão de valores, está atacando neste momento o Sérgio Moro. Ele podia ter feito isso que ele está fazendo agora, ele podia ter feito isso em qualquer momento. Por que ele está fazendo isso neste momento? Ele está fazendo isso neste momento porque é um momento final, e ele está querendo inverter os valores. Vocês percebam, não tem mais nada. Eu vou tirar daqui, vou continuar falando, olhando para vocês. Não tem mais nada que possa fazer agora que tenha algum fato importante, algum fato relevante. O que está acontecendo, o que a gente está percebendo, é que aquela história do PT dizer assim, é só a gente do PT que tá sendo presa, é só os petistas que estão sendo presos, não. Agora teve gente do PMDB também, teve 2 ex-governadores do PMDB, né, que é o partido que está no poder agora nesse momento, né, pessoas que estão sendo presas de vários partidos, de várias ligações, né, assim, e isso está acontecendo com todo mundo, né? Ex-governadores estão indo presos, então falta, e agora ex-presidente da República preso, né? A coisa tá num nível muito elevado. Vão ficar pouco tempo presos, podem ter prisão domiciliar? Pode. Lula pode, inclusive, ser um desses que tem a prisão domiciliar. Mesmo assim, ele pode ser preso, tá? E independente, são réus primários, aí de repente vão ficar pouco tempo na cadeia, tem nível superior, alguns deles, né, no caso do Sérgio Cabral, coisa assim. Não me lembro se o Antônio Garotinho parece se tem também ou não. Independente de qualquer situação, eles podem alegar doença de alguma maneira, podem alegar qualquer outra, como o caso do Garotinho, que está fazendo jurisprudência, estão até fazendo charge com ele em relação à postura que ele está tomando, que é um garotinho mal educado, levado, né, que começou a fazer birra, bater pezinho, e tem que chamar a Super Nani para poder dar conta do garotinho, né? Então, pois é, acontece esse tipo de situação. Mas neste caso que está acontecendo todo, né, a gente está verificando que realmente a conduta que eles estão fazendo é jus esperniantes. O chamado jus esperniantes é direito de espernear. Eles estão tentando. Lula está fazendo isso, tá? É o jus esperneantes. E essa história de atacar o método de atacar o adversário para justificar isso é questão política, né? Inversão de direito e inversão de valores. E a postura do PT. Eles atacam seus adversários, tentando denegrir a imagem dos adversários políticos. Só que juiz não é político. Juiz cumpre a lei e está fazendo o seu papel técnico. Ele está executando a sua função. Os advogados do PT, com prática política, estão atacando a imagem de Sérgio Moro, individualmente. Sérgio Moro tem o apoio da Associação dos Magistrados do Brasil e da Associação da JUF, Associação dos Juízes Federais. Ele não vai ser prejudicado individualmente. Estão dando lastro, né, à questão do Sérgio Moro. É claro que existem setores ideológicos envolvidos na questão do Supremo Tribunal Federal, do STF, mas o Sérgio Moro tá com lastro, ele está fazendo a coisa como tem que fazer. Inclusive essa questão de liberação do Lula foi a pedido da defesa do próprio Lula. Tá? Então, a indução ao erro que está tentando ser cometida aí nesse sentido não vai colar, não vai dar lastro. Né? Então, depois, eu não pude me defender, eu não fui lá, isso aqui não foi porque não quis, porque tu pediu para não sair, né? Para não falar. Então, agora o problema é teu, né? Mandou os advogados falar por ti, agora se eles fizerem alguma coisa errada, não pode dizer nada também. E tu fosse tu lá e falasse alguma coisa errada também, quer dizer, troca 6 por meia dúzia, dá na mesma. E essa situação acabou gerando, assim, o que não foi falado é exatamente o que foi comentado, é o que realmente é o que mais grita nesse processo todo.
Ele está atacando agora, neste momento, não atacou até agora, mas atacou agora neste momento, é porque alguma coisa tem de diferente nesse momento em relação aos outros. Esse momento está aproximando da prisão real de Lula. Porque ele podia até ficar muito quieto, não precisava ter falado nada, não precisava ter atacado nada, não precisava fazer coisa alguma. Por que ele está atacando o Sérgio Moro neste momento? É porque está próximo, muito próximo dele ser preso. E não só está próximo nesse sentido, como a gente está vendo a questão de datas específicas. Então essas datas específicas é o fim do processo, o fim desta fase do processo, que são as informações, os depoimentos. Passada essa fase, que tem datas específicas para acontecerem, pode ser tomada alguma posição a respeito disso nas próximas semanas consequentes. Então, até o final do ano, Lula pode passar ou o Natal ou o final de ano, se não os dois, na cadeia. Tá? Então, essa é a nova informação, né? Que existe uma proximidade de datas agora, onde a gente vai poder ver esse fato acontecer. Muito provavelmente aconteça alguma coisa também em relação ao PT. Se acontecer com Lula, acontece também em relação ao PT. A conduta em relação ao PT e outras entidades como MST, MTST, UNE, CUT, tudo isso aí, vai depender muito da postura que eles vão ter em relação à prisão de Lula. Tá? Porque o presidente da República já disse, olha, eu acredito que possa acontecer algum conflito, alguma coisa nesse sentido. Bom, para isso que existem as Forças Armadas, para isso que existe a questão da intervenção militar, e por isso causou um constrangimento, e agora um assunto bem interessante, por isso que causou um constrangimento no Congresso Nacional a invasão, e a invasão não é outra coisa. Tá? Ocupação, gente, é o que o PT faz, é o que os sindicatos fazem, é o que o MST faz. Não houve ocupação por parte dos intervencionistas. Houve uma invasão provisória rapidamente, eles invadiram e saíram, foram retirados, mas foi apenas uma invasão, não teve mais nada, né? E isso foi por pouco tempo. Então a questão do tempo e a questão da palavra, da frase, da questão técnica, foi apenas uma mera invasão rápida, né, que aconteceu lá. Não houve ocupação permanente lá dentro. A ocupação foi fora, eles ficaram acampados fora, e lá dentro foi apenas uma invasão provisória. Essa invasão ela teve uma finalidade específica, que era a leitura das pautas e marcar a presença, mas causou um constrangimento ao Congresso Nacional e uma celeuma, uma preocupação, porque eles tinham medo que houvesse, em vez de uma intervenção, um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado, ou até mesmo a perda de seus direitos políticos nesse aspecto, por conta de uma ditadura militar, que nunca houve, que nós tivemos, na verdade, no Brasil, foi que não houve cancelamento dos direitos políticos dos políticos que estavam no Congresso Nacional naquela época. A grande maioria permaneceu no poder. Depois houve a alternância de poder, houve acesso de poder natural, mudaram os partidos para 2 partidos só, houve nos casos de exceção, em estado de exceção, se faz exceção, criou-se 2 partidos apenas, e esses 2 partidos permaneceram tendo acesso ao poder naturalmente. Então não houve nada de errado, né? Houve alternância de poder, houve oxigenação de poder, houve eleição, tudo isso aconteceu. Só que era eleição indireta, que nem nos Estados Unidos. Acontece nos Estados Unidos e lá é democracia e não é ilegal. Tá? Então, nesse sentido aconteceu, eles estavam com um pouco de receio, um pouco com medo a esse respeito. Né? A imprensa não acompanhou os fatos que aconteceram lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Né? A leitura das pautas não foram acompanhadas pela imprensa. Então, o medo maior deles foi exatamente a questão dos militares entrarem e tomarem decisão. Se chegasse um general para lá, se um general inventasse de aceitar o convite ou a pedido
dos intervencionistas e fosse até lá, estaria criado um golpe de Estado. Então, eles não iriam de jeito e maneira fazer esse tipo de coisa, porque os militares só entram em ação em casos de guerra civil ou invasão estrangeira, o que está escrito e eles são segundo escalão hoje, estão subordinados ao ministro da Defesa. Então eles seguem ordens e não vão não vão descumprir a lei. Né? Então, basicamente, é essa a situação. Mas muita gente não quer aceitar, não quer entender, não quer respeitar a situação e acha que os militares poderiam fazer alguma coisa. Não, eles só vão fazer a pedido do presidente da República, por uma questão de hierarquia e através de um conselho que é formado pelo próprio presidente da República, pelo ministro da Defesa e pelos generais das 3 Forças Armadas, né, que é do Exército, Marinha e Aeronáutica. O brigadeiro da Aeronáutica, e aí por diante a situação é esta. Então nós não vamos ter, é um conselho que vai tomar a decisão se há necessidade de defesa nacional, no caso criado emergencialmente, por isso todos eles se concentram, as principais lideranças nesse sentido se concentram lá em Brasília. Aí acontece essa reunião emergencial e é definido, olha, vai haver a defesa nacional, é necessário fazer a defesa nacional para questão de defesa interna, no caso de guerra civil, invasão estrangeira, ou no caso da invasão estrangeira, né, se está sendo declarada guerra contra o Brasil por algum motivo. Né. Hoje, a situação da prisão de Lula é muito enfraquecida, o PT está enfraquecido, as forças internacionais que estariam articuladas anteriormente para defender Lula, alguma coisa nesse sentido, não mais estão com toda essa força. Venezuela está negociando pacto de paz para poder evitar uma ruptura de poder com o Nicolás Maduro em relação ao seu país, coisa assim. Ele daqui a pouco está saindo do Mercosul também, se não tomar essas atitudes todas. A pressão internacional está muito forte sobre a Venezuela. Os outros aliados políticos, inclusive a Rússia agora, em relação à vitória de Donald Trump, não está mais criando celeumas em relação à Europa e ao próprio Estados Unidos. A situação está mais calma internacionalmente. Na América Latina está mais calma, nas Américas está mais calma. Lula e o PT estão isolados, não tem mais apoios políticos também. Não tem mais a questão das eleições para dar lastro ideológico. Então está praticamente isolada a questão. E aí tem os grupos, os movimentos, mas Lula hoje está meio que sozinho nesse negócio. E é um momento ótimo para prender ele. Inclusive aconteceu do Temer ir para a televisão dizer que aconteceria tudo isso. Que aconteceu? Acabou criando uma situação de uma rejeição a Michel Temer porque queria se ver Lula preso. Então não criou-se aquele negócio, se Lula for preso, a gente realmente vamos defender Lula, isso, aquilo. Não, o povo não saiu para defender Lula. E até pelo contrário, atacou Michel Temer porque havia um interesse da população, foi manifesto o interesse da população de prender Lula. E essa situação que aconteceu lá no Congresso Nacional, os deputados falaram mal contra os intervencionistas, a imprensa falou mal dos intervencionistas, e no entanto os intervencionistas foram soltos, foram liberados pela Polícia Federal, e para piorar a situação, a população está batendo na imprensa por conta do que os intervencionistas foram lá fazer, ganhou respaldo e apoio popular. E isso criou uma situação desagradável para o próprio Congresso Nacional. Então o que acontece hoje, a gente se dá conta que existe sim a possibilidade de Lula ser preso, se houver reação da UNE,
da CUT, do MTST, do MST, se houver tentativa de invasão no Brasil, qualquer situação que acontecer, hoje nós temos uma situação onde o PT pode cair. O PT como partido pode cair, Lula pode ser preso, Dilma pode ser presa e fica tudo do mesmo jeito. A gente vai para o Natal, a gente vai para o final de ano, a gente vai para o Carnaval, a gente vai para as férias e tudo, tranquilo, sem o PT e sem Lula. E até sem Dilma se bobear o negócio. Então, que eles andem na linha, porque a situação está muito ruim para eles. A situação ficou muito favorável ao Brasil neste momento. Eles estão muito enfraquecidos diante do quadro, né? E existe a possibilidade que eles fizerem alguma coisa, qualquer coisa contrária ao interesse do Brasil e ao interesse da democracia, não vai só Lula para a cadeia, vai a turma toda. Então eles vão ter que engolir essa prisão do Lula. Eles vão ter que engolir. E Sérgio Moro está sabendo disso. Por isso que Lula está atacando neste momento Sérgio Moro. Individualmente Sérgio Moro. Porque eles não têm mais nada a perder. Não tem mais nada a perder. Já perderam tudo. Perderam até as botas. Agora é hora de acontecer isso. Até o final do ano o cenário está indo para esse lado. A situação criada é desta maneira. Então eu estou avisando com um pouquinho de antecedência. Realmente está perto de acontecer. Os sinais estão dizendo que está perto de acontecer. E eu estou explicando isso para vocês como aconteceu. O cenário se formou de uma maneira tal que está muito propício para que isso aconteça nos próximos dias, nas próximas semanas. Tá? Então não vai ser novidade nenhuma para aqueles que estão assistindo meu canal. Muito obrigado pela atenção dispensada.